Boa noite, Léo. Boa noite. Vai lá. Estou aqui com Leonardo Mendes, né? O Leonardo, ele é doutor em literatura, né? Ele fez história e ele fez também letras e ele foi para a área da literatura, né? Na literatura ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado e é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Isso. Né? E aí o porquê dessa entrevista? O porquê desse bate-papo com o Léo? Por conta da história, né? E dentro da história tem a arte. E outra coisa, dentro do artesanato, que é o meu nicho, existem, Léo, muitos professores de história, de geografia, de matemática, pedagogos, e aí vai, né? Sim. E eu achei muito interessante quando eu comecei a bater papo com você, né? E assim, esse mundo, né? O mundo da literatura, da leitura, né? E eu achei isso muito rico pro Lalá com você, tá? Ô Léo, e aí, como que foi essa paixão por história, por literatura? Fala um pouco da tua... Bom, primeiro eu quero agradecer, né, Olaine, você está interessado em me entrevistar, né? E aí eu espero que os seus né, quem te acompanha ache interessante essas histórias, né? Mas eu sou filho de professor, né? Então, pai e mãe professores. Minha mãe é professora de inglês, meu pai é professor de português. Olha! Então, naturalmente, eu fui para a área, né, que meus pais foram. Mas eu fui o único filho que fez, porque nós somos 4 filhos. Eu fui o único filho que foi fazer letras, né? Mas antes de fazer letras, eu fiz história. Tá. Fiz história na UF, na Universidade Federal Fluminense. E nessa época eu estava dando aula de inglês, aí o meu patrão falou, vai fazer letras também, para você ficar como professor de inglês de verdade, né? Aí eu fiz outro vestibular e passei para letras e comecei a fazer as duas juntas, história e letras. Olha! Acabei a história primeiro, depois eu acabei letras, e aí na letras eu descobri que eu gostava mais de literatura. Tá. Mas a história foi muito importante para mim, né? Eu acho até que no fundo, eu nunca deixei de ser um historiador. Um historiador. E mesmo que eu trabalhe com literatura, meu olhar é o olhar do historiador, sabe? Olha! Mas aí quando eu entrei na letras, eu falei, vou ficar aqui, quero fazer carreira aqui. E aí fui fazendo, né, essas etapas todas, mestrado, doutorado, e acabei entrando na carreira universitária também. Mas essa é uma coisa de casa, né? O que você tem em casa? Meus pais sempre incentivaram, né? Tá. E assim, você tá vendo minha biblioteca, né? Na minha casa tinha uma biblioteca dessa, assim, né? Então, né, faz parte do... Cresceu no meio dos livros. Cresceu no meio dos livros. Olha. Né? Exatamente. E teve todo o estímulo, né? O incentivo dos pais. Sim, sim. Ô Léo, e dentro da história, né? Não sei como que eu vou te perguntar. Não sei se são eras, são tempos, mas assim, qual é o que mais... A passagem da história, né? O que mais que você te chama atenção? O que mais você estudou? Eu gosto de todos os períodos, né? Eu Tá, gosto de história, períodos, sim. mas eu tenho preferência, por exemplo, pelo mundo antigo. Tá. Eu tenho muito interesse por uma história antiga, especialmente Roma, Grécia. Tá. Eu estou sempre vendo documentários, minissérie que tem mundo antigo, né? Então, eu gosto muito do mundo antigo. Mas no Brasil, que não tem mundo antigo, né? Eu trabalho mais com o século XIX, né? Que é o período da literatura que eu estudo mais, que eu conheço melhor. Tá. Que é a literatura brasileira no século XIX. No século XIX, tá.
no século XIX, em 1800 e pouco. 1800... Eu conheço mais o final do 19, então é 1860 a 1910, assim. Tá. Né? Esse final do século XIX é o período que eu estudo mais, né? Então, assim, tudo que eu publiquei é sobre esse período. Ah, tá. Né? É sobre autores dessa época. Sobre autores dessa época, tipo José de Alencar. José de Alencar é um autor... Ele é um pouco mais velho. Mas mais velho. Ele tá um pouco fora do meu período, porque ele morre em 70, eu acho. Ah, tá. 1870, por aí. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é posterior. Tá. Já é século XX. Gente, viu? Mas, assim, eu tô antes ou eu tô depois? Um grande autor, pelo que eu estudo, é Machado de Assis. Machado de Assis, bacana. Que eu não estudo, porque tem muito estudo sobre ele. Entendi. Muito. Tá. Então não precisa de mais nada. Entendi. Mas eu estudo os autores que estão em volta do Machado de Assis. Tá. Assim, pensando no Brasil, né, na história, né, teve uma evolução importante? Nessa época? Na história do Brasil? Na história dessa época, do século XIX para cá. Sim, nessa época teve um evento, que é a Proclamação da República, né? O fim da monarquia e o início da República. Sim. Em 1889. E os autores que eu estudo estavam envolvidos nesse processo, eles participaram desse processo. Né? Olha, que interessante. Então é um momento de transformação do Brasil, né? O Brasil acaba com a monarquia, com a escravidão, né? Termina a escravidão e a monarquia e começa a república. Tá. E essa é chamada Primeira República, a República Velha também, que é entre 1890, é o período que eu estudo, a 1930. Tá. Que aí acaba e começa Vargas. Vargas. Que aí é um outro período. É um outro período. Então esse período da República Velha, em 1890, 1930, esses 40 anos, é o período que eu... Aí tem os primeiros presidentes. Exatamente, da República. Que é o... Primeiro é o Marechal Deodoro, depois o Fernando Peixoto, depois tem o Campos Salles, o presidente de Moraes. Já são presidentes eleitos, né? Presidentes eleitos, e que aí eu acho que é interessante, deve ter sido até difícil essa adaptação, muito difícil. Né? Essa primeira década, né, do início da República, de 1990, né, foi muito tumultuada, muitas crises políticas, até se estabelecer, né, o novo regime. O novo regime. Que é um regime republicano. Você imagina, né, essa adaptação de... E tinha um poder, né, bem enraizado, né? Sim. E tem até hoje, depois, né, nessa política nossa. Sim, em relação à arte nessa época? No final do século XIX? Pois é, assim, em relação à literatura, que é a que eu conheço mais, esse é um período de muita efervescência. De muitos, assim, novos livros, novos livreiros, novas editoras, novos autores. É quando aparece uma literatura mais popular, que até então não existia no Brasil. Então é um período de grande expansão. A literatura era um grupo seleto, é isso? E sim, antes era um grupo seleto, porque poucas pessoas liam, né? Aí a partir de 1970, 80, começa a expandir a leitura no Brasil. Então tem novos livros, novos autores. O livro barateia, entendeu? Então fica mais fácil de comprar livro e de ler. Então a gente tem uma expansão da leitura nesse período. Olha, que interessante. Isso é uma coisa que a gente nem sabia muito bem, está começando a saber agora. É incrível isso, porque ninguém estudava, né? Não sei. E de 2012 para cá, eles começaram a digitalizar os jornais dessa época. Então os jornais agora estão online. Então eu, nessa época da pandemia, não preciso nem ir a lugar nenhum. Eu vou na internet, vejo os jornais do século XIX, leio esses jornais. E daí eu começo a ver o que acontecia, né? Quais eram as livrarias, quais são os autores.
Então, esses são documentos que estão disponíveis e que mudou a nossa compreensão desse período. Gente, olha, eu desconhecia isso. E tem revistas da época também? Muitas revistas. É. Então, tudo digitalizado. Então, assim, uma coisa mudou nosso trabalho, porque antes você tinha que ir na biblioteca pegar papel velho, né? Aham, tá. E aquela coisa, você não tinha acesso aos documentos, os documentos estão se desfazendo, né? E agora não, tá tudo fotografado. Olha, que interessante. É uma outra realidade. Olha, Léo. Dá até vontade de ler. Sim. Esses jornais. Eu adoro ler jornal, eu fico lendo jornal velho, gente. É coisa de maluco, né? Mas é o meu trabalho, né? Mas eu abro, tem tanto jornal online. E dessa época eu leio, e tem muita coisa interessante para ler. Olha, eu andei lendo algumas revistas do Cruzeiro. Antigas, tipo de 1920, 28. Uhum. Que engraçado que tinha alguém, não lembro quem escreveu, mas pensando como seria o Rio de Janeiro em 1950. Né? Então, assim, tinha... Estava em 1920... acho que era 1928 já pensando... Como é que seria? E como seria a modernidade. E eu achei muito interessante que eu descobri essa matéria aí. Eu fiquei assim apaixonado e alguns casos de crime no Brasil, né? E aí eu fui ver e falava, nossa, gente, que interessante. Muita história legal pra ler. Que tinha alguma coisa escrita por, acho que é Raquel de Queiroz, que ela escrevia para essa revista, acho que fala colunista, né? Sim, pode ser. Muito interessante isso, e agora você veio com essa, na sua fala, né, esclarecendo que, olha gente, que bacana. Meu trabalho é todo em cima de revistas e jornais do passado. É a minha principal fonte de pesquisa. De pesquisa, que bacana, que interessante. Ô Léo, é assim, o que você recomenda, assim, não sei como que eu vou te perguntar, mas assim, para alguém iniciar, ter gosto pela leitura, que livros que você indica? Essa coisa é um debate complexo, né? O que indicar aos alunos para eles aprenderem a gostar de ler, né? A gente hoje em dia acha que não dá para dar os clássicos. Não dá para dar Machado de Assis. Embora a gente saiba que ele é um grande autor, o aluno adolescente ele não gosta, ele não entende. Né? Então o que existe hoje é o que a gente chama de literatura para jovens. Sabe o que é? Você deve conhecer, tipo Crepúsculo, Harry Potter. Sim, entendeu? Sim. São esses livros que os jovens gostam de ler. Que tá nessa época dele. O Pedro é um. Vamos saber quem é Pedro. O Pedro ele leu o Harry Potter todo. Quando ele era garoto. E era livro de 800 páginas. Né? Porque a gente fala muito, ninguém gosta de ler. Não, o Harry Potter mostrou que todo mundo gosta de ler. Né? Foi um fenômeno. Então, essa garotada lendo o livro de 800 páginas. Quer dizer, então não é problema. Eu tinha pensado nisso. Não é uma falta de vontade de ler, porque eles não encontram nada que eles gostem de ler. Então, então eles encontraram aqui. Então você vê, tem uma vontade de ler. Né? Então a gente acha hoje que o caminho mais certo é trazer esses livros que os adolescentes gostam e com quais se identificam. Né? Tem uma autora, você fala, Thalita Rebouças. Thalita Rebouças. Ela faz o The Voice, ela ela tá atuando ali. Que ela trabalha com adolescente. Isso, ela faz literatura para adolescente. E ela é um fenômeno. Olha, que bacana. Ela vende livro à beça. Aí você vai na Bienal do Livro, ela tá lá com uma fila de gente pegando autógrafo dela. Entendeu? E eu já tive alunos que vieram fazer letras porque leram Thalita Rebouças. Olha, que bacana. As pessoas estão chegando porque leram Thalita Rebouças, não é porque leram Machado de Assis, entendeu? Entendi. Então esses livros, embora eu não gosto, assim,
aquele livro Crepúsculo, Saga Crepúsculo, Sei. né? Que teve os E filmes. depois virou série. Série, filme. Eu acho que Minissérie, né? Sei. você pega aquilo ali, é tipo um diário de um adolescente. Aham. Eu não gosto, né? Porque eu sou um leitor mais exigente. Tá. Agora, eu não preciso gostar. Quem tem que gostar é o aluno. O aluno. Então eu posso trabalhar com um texto que eu não acho muito bom, né? Mas que eu sei que vai impactar o aluno, o adolescente. E isso vai fazer com que ele tenha amor aos livros. Né? Uhum. Amor aos livros e a leitura. Tá. Porque hoje em dia tem muita coisa competindo, né? Para a atenção dos adolescentes. Televisão, Sim. vídeo, Videogame. internet, cinema. No século XIX, no tempo que eu estudo, só tinha livro. Então, assim, o livro Era a realidade era da a realidade época. da época, era o que tinha. Tá. Né? A única coisa que tinha era livro, então o livro era tudo. Hoje em dia, o livro está competindo com essas novas tecnologias, né? E está em desvantagem, né? A gente está tendo o e-book agora, né? Que é um livro eletrônico, que ainda, você vê, eu tenho livro de papel, eu gosto de livro de papel, mas o livro eletrônico é uma realidade. O livro de papel, a textura, tem o cheiro. O cheiro, tá falando né? do cheiro de pano, né? É. Exatamente, o cheiro. Eu gosto de cheirar papel. Eu abro às vezes para cheirar um livro. Eu também gosto. Assim, a tecnologia é muito importante, Sim. mas eu ainda curto pegar um livro, uma revista, folhear, né? Isso. Sentir o cheiro, Exatamente. a textura do papel, que tem várias texturas, né? Depende tem um livro mais elaborado, menos elaborado, mais colorido, menos colorido. Exatamente. Isso é gostoso. Exatamente, é o livro como objeto. Como objeto. Não é só o que ele tem ali de leitura, né? É um objeto físico. Que eu também gosto, pra você ver. Eu gosto de livro. Eu tenho livro repetido. Né? Eu compro livro demais. Compro livro todo o tempo todo. Né? Não tem mais lugar pra guardar. Mas teve gente que disse que o livro ia acabar, né? O livro físico. Porque as pessoas acham hoje em dia que não vai acabar tão cedo. Que a gente vai ter nos próximos 100 anos livro físico e livro eletrônico. Os dois. Né? Foi o que aconteceu com o vinil. Isso. Né? Assim, você vê, nossa, de repente veio o CD. Isso, né? Aí começou a vender o toca CD, isso, aquilo. E agora voltou, né? Assim, as pessoas estão indo pro sebo, comprar o CD, comprar não desapareceu, um toca-disco, né? E dá para trabalhar com o moderno, exatamente, né? O contemporâneo com o antigo, exatamente, né? E eu acho que é isso também com o livro, exatamente, né? É isso que eu faço. Assim, quando o livro é livro internacional, antigamente eu comprava de papel, ele chegava e tal. Hoje em dia eu compro o eletrônico. Tá. Porque eu compro e baixo na hora. Sim. Né? Não tem que esperar mês para até chegar, né? Então é uma facilidade que dá para dispensar, né? O Léo, e a arte, o artesanato, por exemplo, né? O que ele representa para você? Muita coisa, porque eu sou um professor de literatura e literatura é uma arte, né? A gente esquece disso às vezes. Eu sempre lembro dos meus alunos, olha só, nós estamos aqui num dos poucos cursos, esse é um curso de arte. Então eu trabalho numa faculdade de formação de professor aqui em São Gonçalo, da UERJ. E lá tem vários cursos de licenciatura. Tem biologia, tem matemática, tem história, tem geografia, tem pedagogia e tem letras. Então o único curso de arte ali é o de letras. Tá. Né? É um curso de arte, que tem metade dele é uma arte que a gente ensina ao aluno, que é a arte literária. Né? Então eu tenho uma relação muito forte com a arte. E meus pais incentivavam, né, a cultura artística e literária entre os filhos, e também essa coisa de artesanato. Todos nós, os 4 filhos, aprenderam a mexer em barro, a pintar. Eu aprendi a pintar a tela, eu aprendi a tocar flauta, com música. Olha, que legal! Então eu tenho isso. Então, quando eu conheci o Pedro, né, o Pedro tem esse olhar de ver o que é beleza, né? Saber o que é bonito. Isso é uma coisa que você aprende, né, na vida, né? E ele tem isso. Então eu tenho muito interesse pelo trabalho dele, né?
de ver o progresso dele e a beleza que ele cria, né? E incentivar e até participar, como eu tenho participado, né, ativamente. Eu fui com ele na Mega, né? Tá. E eu gosto de ver o desenvolvimento dele, né? Então, assim, o artesanato faz parte da minha vida por causa do Pedro e também por causa dos meus irmãos, né? Porque todos eles têm um pé. A minha irmã mais velha é bem talentosa. Então, ela faz qualquer coisa, ela faz bem feita. Ela aprendeu a talhar madeira, sabe? Olha, Ela que também aprendeu a bacana. costurar. Tá. Entendeu? Então, o artesanato tem esse lugar, e eu acho que é esse lugar da beleza, né? De você saber, de criar objetos bonitos, né? Porque não é uma coisa muito... Pode ser até útil, mas não precisa ser. Sim. Não é isso? É. Pode até ser útil, você compra uma coisa que serve para sua casa, mas às vezes o Pedro mesmo fala, não serve para nada, é para ser bonito só. Para você colocar aqui e embelezar o ambiente. Né? É um objeto decorativo. Um objeto decorativo, e isso é muito importante. Né? Mas o interessante que eu mais acho é quando você está desenvolvendo, que você está criando, elaborando, executando esse objeto, quanto ele é terapêutico na sua vida. Né? Ele trabalha a questão da depressão, ele trabalha a coordenação motora, né? Trabalha o cognitivo, né? Então é muito interessante o quanto que é benéfico, né? Para você. Sim. Né? Exatamente, que ele trabalha tudo, né? Trabalha tudo. Além de estar criando beleza, né? Você está desenvolvendo as suas habilidades cognitivas, né? Também de, né? Como é que é o nome disso? Motoras, né? Motora. Então, assim, olha quanta coisa, né? Ele traz, né? É para você. Ai, você lembra qual... Você lembra, não? Fala para mim um livro nacional, né? Que mais chamou a atenção, você curtiu ler. Tem um livrinho da Clarice Lispector, você conhece Clarice Lispector, essa autora? Sim. Eu vou dizer ela porque eu sei que as pessoas conhecem ela, né? Porque os livros que eu estudo são livros de autores que ninguém conhece. Tá. Né? Mas eu, na minha trajetória de aluno de letras, né, no doutorado e mestrado, eu li e gostava muito da Clarice Lispector. La Clarice Lispector. E tem um livrinho dela, que é um livro de contos dela, chamado Laços de Família. Acho que são 10, 12 contos. Que são, assim, eu sempre falo que quer ler uma coisa boa de literatura brasileira, lê esse livrinho, porque são contos que é fácil de ler, né? Romance, né? Porque romance é longo. Ela também escreveu um romance, mas eu acho que ela funciona melhor no conto. O conto é coisa que você lê em 15 minutos, 20 minutos. Né? E ali tem alguns grandes E é simples, contos. Claro e objetivo, Sim. né? É isso, exatamente, entendeu? Então tem uma complexidade lá, que é a complexidade da Clarice Lispector. Né? Ela é bem... Ela, né, tem uma... Profunda. Tem aquelas mulheres que ela escreve lá, né? Aquelas donas de casa deprimidas e tal. Então eu acho que foi um livrinho que eu sempre... Esse aqui é um grande livro da literatura brasileira do século XX, né? Que foi publicado em 1965, acho, esse livrinho. Eu tenho mais de um exemplar aí. Então, esse eu quero livro... emprestado, hein? Quero pra eu ler da volta para Campinas. Isso. Eu vou te dar vou comprar um. Se eu não tiver aqui, eu compro e te mando. Tá. Ô Léo, você estava falando de né? Mulher depressiva, alguma coisa, a hora que estava falando, ou complexo. Tem uma escritora, eu acho, que ela é portuguesa. Ai, como que é? Flores Bela? Flor Bela Espanca. Excelente autora. Que é bem profunda, é bem... A leitura, né? O que ela escreve é muito depressivo, mas encanta, né? Sim, eu acho que é isso, né? Tem um lado depressivo, porque isso faz parte da vida. Né? Tem a hora da tristeza, né? Sim. Tem a hora do... Pô, não é isso que eu queria, mas... E ela retrata, ela escreve tão bem, né? Ela é maravilhosa.
maravilhosa. É Flor... Flor Bela Espanca. Isso, Flor Bela... Flor Bela Espanca. Espanca. Flor Bela O nome Escampa. é Espanca. 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 Ela escrevia mais poesia, né? Tá. Flor Bela Espanca. A Clarice Lispector é mais contos e romances, prosa, né? Não fazia poesia. Mas é uma grande autora. E de homem, assim, Bom, tem o Machado de Assis, né? Machado de Assis. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? E é um autor que até hoje é muito celebrado, né? Assim, você vê mesmo na universidade, né? Tem um grupo dos estudiosos de Machado de Assis, que é um grupo super respeitado, sabe? Então tem muito prestígio, tanto o autor quanto aqueles que estudam o autor. O autor. Que é o Machado de Assis. Tá. Então assim, eu adoro Machado de Assis. Eu acho que não tem quem não goste. Eu acho também que eu recomendo. Eu falo para os alunos, eu entendo que você não goste, que você acha difícil. Mas eu acho que você está deixando de apreciar e de conhecer um grande autor brasileiro. Né? Que você talvez aprenda a gostar se você aceitar o desafio, né? De ler. Então, assim, Machado é o grande... Na literatura brasileira tem 3 grandes nomes, né? Que eu falo para você conhecer esses autores. Machado de Assis, Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Lá de Minas. Que é de Minas. É o Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Um livro incrível, difícil de ler. Né? Porque é bem doido, né? O jeito que ele escreve. Mas é uma obra de arte maravilhosa. Você sabe que um livro que eu, assim, tentei ler várias vezes foi 100 Anos de Solidão. As pessoas falam, eu apaixonei por esse livro, eu também gostei o que eu li, mas eu não consegui terminar. Acontece. Fez muito sucesso, né, esse livro? Fez muito sucesso, muito sucesso. Todo mundo leu e gostou. E gostou, e eu... Não gostou e... E outro também muito famoso na época, né? O Mundo de Sofia. Esse é um livro de filosofia, né? De filosofia. Uma introdução à filosofia. Introdução à filosofia. Eu também não consegui terminar. Eu fui até na metade, assim, me arrastando. Acontece muito isso, né? Acontece. E ninguém tem que se culpar. Porque não me prendeu. Sim. Né? E tem livro, assim, que você começa a ler, você vai gostando tanto, enquanto você não termina, né? Sim. Você não fica feliz porque você quer ver o final. E às vezes até repete essa leitura várias vezes. Uma vez, de tanto que foi bom, que é bom, né? Sim. E a gente não tem que ficar chateado se você não gosta de ler certos livros. Eu, como sou em minha profissão, né, eu leio qualquer coisa. Tá. Eu leio tudo. Eu falei, mesmo que eu não goste, eu leio. Tá. Eu não consigo ler o que eu não gosto. Porque é o meu trabalho, né? Sim. Eu tenho que trabalhar alguns autores que eu não gosto muito e tal. Mas eu lido muito com isso. Os alunos não gostam. Eu entendo, entendeu? Eu não fico ofendido, né? Como talvez meus professores ficassem. Você não gostou, né? Não gostou, não tem que gostar. Você tem ou pretende escrever um livro? Eu já escrevi eu tenho um livro publicado. Que é minha tese de doutorado. Que bacana. Tá guardado ali. Que bacana. Então, E qual que é o título? O Retrato do Imperador. Uau! Aí tem um subtítulo que é... Como é que é? Negociação, sexualidade sobre sexualidade. E romance naturalista no Brasil. Olha! É sobre um romance que talvez você conheça, o Curtiço, do Luiz Azevedo. Adoro, amei. Eu li várias vezes. O Bom Crioulo? O Bom Crioulo. Você conhece? Conhece mesmo? Já li. Já leu? Já li. Que são 2 romances sobre pessoas pobres, né? E aí tem lá uns gays e umas lésbicas no romance, dos romances, né? No Curtiço tem uma lésbica e tem um gay também, que é um lavadeiro. Você se lembra? Lembro. Albino. Albino. E no Bom Crioulo é o protagonista, que é o gay. Que é um negro, Amaro, que é um romance incrível que você vê. Você tem um protagonista gay, negro. No século XIX, isso em 1895. Esse romance foi um escândalo quando apareceu. Até hoje ele causa escândalo, né? Tá.
Então eu peguei esses romances e mostrei como é que eles eram romances interessantes e corajosos e que falavam de pessoas, como os gays e as lésbicas, que ninguém tinha falado antes. Entendeu? Então são romances pioneiros em trazer esses personagens que todo mundo sabia que existia, né? Sempre houve gay e lésbica. Sempre. Mas eles eram meio invisíveis, né? Então aí nesse momento eles começam a entrar na literatura. Mas ainda entram de uma forma muito negativa. Né? E bem tímida, né? Sim, bem tímida. Eles não podem amar ninguém, né? Sim, eles não podem terminar com alguém. Né? Então, É aquela figura triste, rejeitada, vamos dizer assim, né? Triste. Existe, mas é um ser rejeitado. Que tá lá longe, que você não sabe muito bem quem é. Que por um acaso, né, ele existe. Isso. É triste essa realidade, sim, né? Esse albino, que é um lavadeiro, olha só que legal, é um lavadeiro no meio das lavadeiras. E o narrador fala que ele é magro, que ele tem um aspecto doente, que ele tem um pescocinho fininho, mole. E aí eu pensei que ele é todo mole, né? Sabe? E na cama dele, você vê, a cama dele é cheia de formiga. Por quê? Ele não pode nem deitar com alguém na cama. Então ele não tem ninguém, ele é um solitário e um cara meio doente, esquisitão. Mas as pessoas gostam dele. Sim. Né? Mas ele é isso que você falou, ele é aquele ser que está ali e que não é importante. Agora, no Bom Crioulo aí é diferente, porque ele é o protagonista. Então é um romance incrível, porque ele é o principal personagem, o homem gay. E é negro, entendeu? E bonito, e forte. Não é um gay afeminado. Não é o frágilzinho. Não é o frágilzinho como o albino. Sim. Não, ele é forte, ele bate nas pessoas. Quando ele bebe cachaça, ele fica incontrolável. Mas ele gosta de garoto. Então, assim, você vê, naquela época, quer dizer, um gay másculo. Né? Que é uma coisa totalmente nova e incrível que ele tenha feito isso. Né? A gente conhece vários gays másculos hoje, né? Mas ele falar de um gay másculo e negro em 1895, então é um romance incrível. E lá eu li esse romance lá nos Estados Unidos, que eu fiz doutorado nos Estados Unidos. Né? E eu não conhecia esse romance brasileiro. Fiquei chocado quando li um romance sobre esse homem, publicado no Rio de Janeiro, em 1895. Foi um sucesso enorme, foi um best-seller, vendeu tudo. Porque todo mundo ficou interessado em ler essa história de um homem negro, gay, que fica com um garoto... E másculo, que se apaixona por um garoto louro de olho azul. E tem relação com ele. Você imagina isso naquela época. Puxa, é sexo interracial e gay. E o branquinho é o passivo. Ainda tem isso. Então o negro é o ativo, olha que loucura. O branco é passivo e afeminado. Entendeu? Então é um romance. Agora, o romance termina em tragédia. Né? Aquela coisa, o gay não pode ser feliz. Né? Porque ele mata o garoto trai ele com uma mulher. Olha. E ele não consegue lidar com o ciúme, com a perda do garoto. Ele mata o garoto. Puxa. Então ele termina o romance preso. Entendeu? Mas ele continua maravilhoso. Ele é o nosso herói, entendeu? Então, eu estou falando pra caramba, né? Minha tese doutorada é sobre isso. Sobre esses romances. E o livro que eu fiz também. Entendeu? Que bacana. Nossa, Léo. Que aula. Que aula. Que palestra, né? Eu tenho certeza que isso interessa as pessoas, né? Que a hora que eu publicar esse vídeo, eu tenho certeza que as pessoas vão... que bom. Vai atingir o coração das pessoas, bom, né? Eu tenho um olhar clínico, pode ter certeza. A gente faz esse trabalho enorme, ninguém tem interesse, né? Ninguém lê, não é valorizado. Não é valorizado. Eu faço porque é meu trabalho, né? Eu estou sendo pago para fazer isso, então eu faço. Mas poucas pessoas leem, né? Eu gostaria que lessem mais, mas não tem problema não. Né? Não tem que ler. Mas se houver interesse do seu público, vai ser ótimo. Eu tenho certeza, você vai ver. Gente, lá no Lalá com você, hein?
compartilhem bastante. Compartilhe bastante, porque eu já ia falar um palavrão, sabe? Que eu tenho que me policiar. Eu ia falar, é uma puta de uma entrevista. Não falei nada, viu, gente? Tá? Que bom que você tá gostando. Ô, Léo, pra terminar nosso bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência nos Estados Unidos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabia? Ir para os Estados Unidos estudar lá. Porque foi lá que eu descobri o bom crioulo, lá que eu fui ler esses romances que aqui ninguém valorizava. Olha. E lá, como eu estava estudando literatura brasileira, né, luso-brasileira lá, Tá. né, portuguesa e brasileira, eu era uma espécie de embaixador do Brasil, sabe? Me sentia assim lá. Olha, que interessante. E eu também dava aula de português na universidade. Então, olha. É que você falou que a universidade te contratou, né? Quando você estudava, eu também. Eles me contrataram como professor de português. Eles me pagavam um salário que me mantinha lá. E isso me permitia fazer meu doutorado lá. Entendeu? Então foi uma coisa maravilhosa dar aula para americano, dar aula de inglês americano, dar aula de português, dar aula de português para os gringos. Os gringos. E os gringos te tratam o professor com maior respeito, essa coisa do professor, né? Sim. Eles chamam de senhor o tempo todo, senhor. Né, o educador, o professor, ele é muito respeitado. Totalmente. Tem puta respeito, né? Exatamente, eu todo respeito lá, os alunos tratavam com o maior respeito. E eu estava lá ensinando a minha língua, né? Ensinando a minha literatura, a minha cultura. Então eu fiquei 4 anos e meio lá, foi uma época maravilhosa da minha vida. E eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar lá, porque lá, né, as melhores bibliotecas estão lá, né, os melhores arquivos estão lá. Então é lá que eu encontrava os livros, lá dos brasileiros. Olha! É lá que eu encontrava os livros brasileiros. Eu já tive essa experiência várias vezes, vários livros brasileiros raros eu encontrei lá. Olha! Então quando eu vou lá, eu sempre vou na biblioteca lá, dou uma olhada no que tem. Aí você tem um livro raro que eu quero, ó, escaneia pra mim. Aí eles escaneiam sem nenhum problema. Tá. Porque eles querem que você tenha acesso ao documento. Sim. Então, incentiva a informação. Exatamente. E a construção do conhecimento, né? A disseminação do conhecimento. Sim. Então, foi muito bom para mim estar nos Estados Unidos. Agora, eu sei que os Estados Unidos é um país horroroso, né? Em termos internacionais, é um país imperialista que faz mal ao Brasil. Mas ir estudar lá, quem tiver oportunidade, você pode ir criticando o país como eu criticava. Mas eu aproveitei as universidades, as bibliotecas, a infraestrutura, né? Porque lá, sabe aqueles campos, né, arborizados, o campo que é um bosque, a universidade é um bosque. Vocês estão na Unicamp, a Unicamp é bem feia. Né? A UERJ é um horror. Você já viu o que é a UERJ? O que é o campus da UERJ? É um campus sombrio, um campus vertical. Então lá são aquelas universidades bosque. Né? Você está lá sentado na grama, lendo. É bem aquilo que você vê em filme, isso. Olha. Então, aí voltar para essas universidades brasileiras foi difícil, né? Mas eu voltei porque eu sou brasileiro, né? Eu pensei em ficar uma época, mas eu não quis ficar não, porque eu não queria ficar falando inglês com sotaque a vida inteira, né? Brasil no final da minha terra, e eu estava estudando literatura brasileira lá, né? Se eu ficasse lá, não ia ter muito campo de trabalho, sabe? Tá. Tem poucos lugares que tem literatura brasileira para dar aula lá. E mesmo assim é um pequenininho. Tá. Então aqui eu tenho mais espaço, tenho mais... Mas eu estou sempre indo lá e eu acho que os Estados Unidos é um grande país, sabe? Assim, para estar lá. Mas é um país terrível para o resto do mundo, né? Tem que ver os dois lados. Então, minha experiência foi muito boa nos Estados Unidos. Eu acho que eu não seria o professor que eu sou se eu não tivesse passado. Tá. Te deu uma estrutura muito importante. E sabe o que fez? Me fez descobrir o Brasil. Olha. Porque lá, né, eu comecei a pensar no Brasil. Brasil. E todo mundo amando o Brasil, né? Os gringos. Brasil, maravilhoso. Aí eu comecei, tão bom assim, comecei a olhar e comecei a ver carnaval, eu não gostava.
Comecei a gostar. Tá? Comecei Que a descobrir bacana. o Brasil e amar o Brasil. Aham. Que eu não... Começou a ver o Brasil com outro olhar. Exatamente. O olhar dos O gringos. olhar dos gringos, lá de Olha. fora, né? Que é um olhar muito bom, um Aham. olhar rico. Rico. Né? Quando você sai e você vê de lá, e você conversa com um brasileiro, todos os brasileiros que vão para o exterior contam essa experiência, que você chega lá, você fica mais brasileiro. Né? Que Olha. você se descobre brasileiro, começa a gostar de ser brasileiro. Porque as pessoas gostam de você porque você é brasileiro. Agora eu não sei, né? Se a coisa continua tão assim, mas naquela época tinha muita festa com ser brasileiro. Então, muito bom. Olha, você me deu uma ideia, tá? Porque um dia eu pretendo ir para os Estados Unidos para eu conhecer, Tem não que morar. conhecer, vai lá. Eu já tenho uma companhia, porque eu morro de medo, porque eu acho que eu já tentei fazer curso de inglês, mas de 20 a 30 vezes. Não consigo, não deu. Eu morro de medo de pensar, de ir. Até ir sem saber falar a língua. Tem que. É até arriscado, né? É. Tem gente que vai, mas... Agora eu tenho um companheiro, Sim, eu o adoro, Léo. Eu conheço tudo, conheço muito, já fui a vários lugares dos Estados Unidos, já fui. Conheço várias cidades. Então... Além dos Estados Unidos, você chegou a trabalhar ou ficou um tempo em algum outro país? Não. Eu tentei... quando eu fiz o pós-doutorado, eu tentei ir para a Europa, mas é mais difícil, sabe? Às vezes é mais fácil, eles facilitam tudo pra gente. Tá. Então, eu nunca estudei fora, a não ser nos Estados Unidos. Tá. Então, em 2017, eu tirei uma licença para fazer mais um estágio de pós-doutorado e eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Tá. De novo, entendeu? Você ficou em que região? Eu fiquei em Connecticut, que é na Yale, Universidade de Yale, que é uma universidade super chique. Tá. O meu ex-orientador lá do Texas, onde eu fiz o doutorado, ele estava trabalhando lá, aí eu fui para lá, fiquei com ele e fiquei só indo à biblioteca. Eu ia lá, eu chegava na biblioteca 10 da manhã, só ia lá às 7 da noite. Nossa! Aqui no Brasil a gente fala rato de biblioteca. Rato de biblioteca. Aqui não tem biblioteca que você queira ficar desse tempo todo, entendeu? Bibliotecas são maravilhosas, entendeu? Aqui é mais precário, né? Mas eu amei. Eu gosto de estudar. Que bom. Eu também gosto, mas assim, eu tenho as minhas limitações porque eu tenho déficit de atenção, né? Então é difícil para eu... Se concentrar. Mas eu gosto, igual eu falei, do livro, do cheiro do livro, a textura do livro, de conversar com pessoas que mergulham, né, na literatura. Isso me faz um bem que você nem imagina o quanto, né? Que papo gostoso. Léo, eu agradeço demais você ter concedido, né, essa entrevista, esse bate-papo. Eu aprendi muito, foi muito... a energia, né, que está aqui nesse momento, agora, no meio dos livros, nessa conversa, isso tudo acabou mexendo comigo, com as minhas emoções, me deu vontade de ler, que bom. Voltar à leitura, né? E eu espero que vocês também. Sim. Gente, deixo com você a palavra. Eu queria agradecer, né, Alana? Você achar que alguém vai ter interesse em ouvir o que eu tenho a dizer, né? E que você também tem interesse em ouvir o que eu tenho a dizer. E eu espero que a gente possa se encontrar de novo e que as pessoas gostem, né? E obrigado pela oportunidade. E eu não esqueci que você me ofereceu um presente, que é o livro de contos de Clarice Lispector. Isso, Laços de Família. Laços de Família. Uau! Vou comprar um pra você. Muito obrigado, gente. Lá com você.